Deus seja louvado. Amém. Salve a amada igreja com a paz de Deus. Amém. Mais uma vez Deus dá essa oportunidade a nós, né, amada igreja? Vamos lá na palavra do Senhor. Vamos ler no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por João, o evangelista, o capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Vê que nessa noite o que o Espírito Santo quer falar com a nossa alma. Aleluia, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Glória a Deus. Capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Na palavra de Deus. O ministério de Jesus terreno era
E nós temos dispensado, sem suprir aquela necessidade. Os discípulos sugeriram que Jesus mandasse o povo embora, ou seja, que livrasse do problema. Mas Jesus sabia que as pessoas estavam famintas e se desfaleriam ou desfalecerão pelo caminho. Já havia tempo que não havia se alimentado. O Senhor Jesus viu a necessidade daquela multidão ao ponto de curar os enfermos. Só que havia outra necessidade de alimento. É isso que o Senhor Jesus faz, irmão. Ele faz um milagre, cura as enfermidades e alimenta. E faz que a pessoa se retorne para casa cheia de algo dele. É a mesma coisa quando nós vem aqui na casa de Deus, ao encontro do Senhor Jesus Cristo, nós voltamos cheios de Deus para casa. Ele não dispensa nenhum daqui vazio, mas sim cheio. Jesus disse, Jesus quer ver em nós o evangelho de coragem, e o evangelho dos que não fogem dos conflitos e problemas da vida. Às vezes, meus amados irmãos, Deus coloca nós em situações para nós, amados, não vencer, e muitas vezes nós retornamos para trás. Passamos por um certos momentos, frieza espiritual, que muitas vezes nós encontramos em situações. Muitas vezes o Senhor Jesus nos coloca em lugares, aqui estava no deserto, mas independente da situação, independente do ambiente, o importante é que o Senhor Jesus está conosco, irmão. Se Ele falou, se Ele pediu, vá, faça, que irá se cumprir. Filipe, onde compraremos pão para eles comerem? E Lucas fala assim, dai mesmo a vós a eles a de comer. Quantos estão comigo aí nesse mundo e nós saciados pela palavra de Deus, saciados pelo Espírito Santo, e ao nosso redor muitas pessoas passando por necessidade. Aí, meus amados irmãos, Filipe já olhou. Não é algo importante, não é o lugar, mas o valor, mas a quantidade. 200, meus amados, está aqui, ó. 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles coma um pouquinho. Ele já ouviu o valor, ele já viu a quantidade, não percebeu que o dono do milagre estava ali. E muitas vezes não percebemos isso, irmão. Aqui é equivalente a 200 dias de trabalho. Mas lá no meio do uns irmãos, apareceu outra opção. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Cevada era um cereal inferior ao
isso, Jesus organiza a multidão e pediu que assentasse. Trabalhe com o que tem. Ele trabalhou, meus amados, com o que tem. Jesus está ensinando aos seus discípulos a trabalhar com o que tem. São apenas 5 pães e 2 peixinhos. Trabalhe com aquilo que você tem. Trabalhe com aquilo que Deus deu para você. Muitas vezes queremos esperar grandes coisas de Deus. Muitas vezes queremos esperar a quantidade de Deus para que nós podemos trabalhar. Mas o que Deus já nos deu é o necessário, irmãos, para nós poder se mover, para nós poder agir através daquilo que Deus nos deu. Trabalhe com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Não procura coisas grandes, não. Ele quer operar na tua vida com isso que você tem. As pequenas coisas que Deus quer te usar. Essa pequena coisa que você acha que não é capaz, não é necessário. É isso que Deus quer te levantar, irmão. É isso que Deus quer te levantar, irmão. Nessas pequenas coisas, Ele quer trabalhar naquilo que você tem. Reconhecimento. O texto diz que Jesus deu graça e foi aqui que o milagre aconteceu. Podemos ver que os discípulos levou os peixes, os pães e os 2 peixinhos a Jesus. O milagre aconteceu ali, irmão, nas mãos de Jesus. O milagre não aconteceu nas mãos dos discípulos, mas sim nas mãos de Jesus. Levaram até Jesus. Mas para que esse milagre fosse espalhado entre a multidão, aí sim necessitou dos discípulos. Leva até Jesus. Jesus, através do milagre, quer usar você para repartir, irmão, esse milagre aos necessitados. Pegando aqueles peixinhos e aqueles 5 pães e 2 peixinhos, levantou ao céu aquele que nos dá o pão de cada dia. Abençoou, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Aqui está, irmãos, pão de Deus que deu a nós. Vamos repartir esse pão aos necessitados? Vamos repartir esse pão aos famintos? O Senhor já fez um milagre de nos dar. Agora cabe a nós a repartir aos famintos, a repartir ao necessitado. E isso depende de mim e de você. O milagre Ele já fez e já nos deu para repartir. Outros podemos ver a comunhão. Aqui João acrescenta um detalhe fascinante: reparte a bondade entre os que estavam assentados. Não há milagre egoísta. Deus nunca faz um milagre faltando, irmão. Então não tenha medo. Será que vai dar? Será que vai ser a conta? Deus como chama, irmão. Ele multiplica e você vai e não será envergonhado. Aqui podemos ver que não foi um milagre egoísta. Sobrou 12 cestos dos pães e dos peixinhos. É isso, irmão, que Deus nos quer. E através desse texto, o Senhor Jesus nos ensina também a consciência. Recolheu tudo que sobrou. O milagre não está na rotina e não é para todos os dias. Aqui o Senhor Jesus nos ensina, irmão, que não devemos desperdiçar nada. Aquilo que você desperdiça, aquela mordomia que o Senhor dá do alimento que você tem à vontade na tua casa, não desperdiça, não joga fora, irmão. É o milagre de Deus no teu lar. Enquanto joga aquele milagre na lata do lixo, muitos estão passando necessidade de fome. O Senhor Jesus falou: ajuda tudo, a consciência, ajuda tudo para que nada se perca. A sobra do milagre que Deus fez. Não desperdiça. E podemos ver, além do milagre que nós, amados irmãos, tem em casa, do alimento, o milagre de Deus, e muitas vezes desperdiçamos também o milagre que Deus
levar esse alimento à multidão que está aí fora, à multidão que está necessitada. O Senhor Jesus ensinou a lição ao seu discípulo. Ele nos ensina uma lição nessa noite. Dá a voz mesma de comer a multidão, alimente a multidão. E ele falou isso, irmão, não porque ele sabia o que fazer. Ele falou isso porque sabia o que ele iria fazer, testando a fé dos seus discípulos. E muitas vezes ele testa a nossa fé. Quando nós nos depararmos com um obstáculo, quando nós nos depararmos com algum problema, que seja esse problema, irmão, achar solução para que nós venhamos alimentar a multidão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até que o Espírito Santo tem colocado em meu coração. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Essa palavra nessa noite vem nos alertando a respeito daquilo que Deus nos deu como dons em nossa vida para servirmos a igreja e ao mundo que tanto precisa dessa palavra maravilhosa de transformação, de milagre, né? Todos nós precisamos de milagre em nossas vidas. Milagre da multiplicação pode ser também milagre de multiplicação de bênção através da sua vida, na vida do seu próximo. Deus pode te usar grandemente como a palavra de Deus, como mensageiro da mensagem da mulher que salva essa humanidade perdida. Que nós possamos usar os dons que Deus nos deu para benefício do crescimento da do Senhor Jesus. Vamos colocar de joelho e agradecer ao Senhor por esse maravilhoso culto dessa noite. Glória a Deus, querido Deus eterno Pai, nós queremos a Te agradecer, Pai, pela oportunidade de prestarmos este culto ao Senhor, Pai, por trazer-nos aqui em paz, por nos dar um dia na Tua presença, Pai. Santo Deus, eu peço a Tua bênção nesta noite, Pai, sobre cada um dos Teus servos que estão aqui. Meu Deus, repreenda as enfermidades, Pai, repreenda o mal, repreenda a fraqueza, Pai, nos fortalece nessa caminhada, Pai. Santo Deus, essa palavra maravilhosa, nós temos que Te agradecer, Pai. Senhor amado, como o Senhor alimentou aquele povo que tem nos alimentado aqui, Senhor. Pai querido, que este alimento que nós recebemos possamos levar adiante, Pai. Nos encoraja a falar do Teu amor, Pai. Nos encoraja, Pai querido, a anunciar o Teu santo evangelho, Pai. E que número de salvos venham aqui se render ao Senhor, Pai. Santo Deus, fortalece essa igreja, Pai, fortalece cada um, Pai. Aquele que está fraco seja fortalecido, Pai. Tira o sono daquele que não tem força para orar, que ele venha orar, Senhor. Coloca o desejo no coração de meditar na palavra do Senhor, Pai. E que o Espírito Santo do Senhor faça habitação, Pai, no meio da tua igreja, de cada coração, Pai. Santo Deus, em nome de Jesus, abençoa levando-nos em paz, abençoa nossa semana de trabalho, abençoa o nosso lar e abençoa o nosso sustento, Pai. Nos guarde e nos proteja, Pai querido. Nós te pedimos, Pai eterno, desde agora e para sempre, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus se louvado. Amém, Jesus. Yes. Essa semana, irmãos, é semana de oração, né? Quarta-feira, escola dominical, a primeira lição da revista dos livros. Tem quarta-feira, melhor, nós não tivemos como ter a escola dominical hoje, né? Então vai ter quarta-feira, a lição da revista. Semana de oração, e também nós temos uma vigília, né, do dia 11 ao dia 12, de terça para quarta. Nós temos uma vigília, né, aqui na igreja, todos são convidados. E também o pastor não pôde estar por motivo pessoal, ele teve que, acho, visitar a mulher,
Ele não pôde estar aqui nesta noite conosco. Isso? Amém. E a festa do círculo de oração. Estamos convidados a Deus, está orando para esses eventos, para que Deus continue nos abençoando. Nós terminamos com louvor e oração a Deus, Senhor e Pai, em nome de Jesus.